João 2,11 diz assim: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou então a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2,11. Quero pensar com vocês hoje sobre a diferença entre sinais e milagres. Acontece, é necessário. Irmãos, quem não conhece os segredos da cultura judaica, e principalmente assim, as lições da língua hebraica, a língua hebraica ela é muito diferente da nossa língua em português. No hebraico, cada letra tem um significado. Então, quem não conhece os segredos da língua hebraica, nem os detalhes da cultura judaica, não imagina por que Jesus escolheu Caná da Galileia, num casamento, para realizar o seu primeiro milagre e o seu primeiro sinal. Observe que o texto é claro. O texto diz que Jesus deu início aos seus milagres e aos seus sinais. Então ele estabelece que existem sinais e milagres. O contexto indica que a família de Jesus tinha algum grau parentesco com a família dos noivos. Ninguém é convidado para um casamento por acaso. Então Jesus estava ali, Maria também estava, possivelmente estavam ali outros discípulos também, e Jesus foi convidado para esse casamento. Então, possivelmente eles eram ou amigos ou tinham algum tipo de grau parentesco com a família dos noivos. A cultura judaica também vai nos dizer que esse casamento ele durava entre 7 e 8 dias. Alguns casamentos duravam até 8 dias. Casamentos que duravam 7 dias tem como pano de fundo um ensinamento para nós, a questão de uma realização de um ato completo, algo perfeito, algo feliz. Já o número 8 vai trazer a ideia de restauração. Então, alguns convidados eles vinham de longe, viajavam muitos dias, a caminhada era longa, então de alguma forma essa festa tinha que valer a pena. Quem saía da sua casa para ir num casamento esperava que esse casamento tivesse um final feliz, fosse o máximo, Afinal de contas, quando a gente fala em casamento, ir para casamento, geralmente as mulheres ficam sonhando, A mulher, não sei porquê. Os homens não, os homens querem saber de comer, mas as mulheres ficam olhando para a noiva, o vestido dela, o que tem, E a noiva é o centro da festa, Quando realizamos casamentos aqui que a noiva entra, todo mundo levanta e vira logo a cabeça para ela, Não sei porquê. Eu fico olhando só para o bolo, o que me chama a atenção é o bolo. Mas o vinho acabou nesse casamento, e o vinho não era um vinho comum, não era um Dom Bosco, não era o do mais barato, não era um vinho qualquer, e acabou no contexto da festa. Acabar o vinho então seria uma tragédia. Por quê? Porque era o vinho que trazia a alegria do casamento, mantinha a alegria do casamento. Enquanto havia vinho, a turma estava tomando vinho, estava alegre. Isso fazia parte da cultura. Acabou o vinho, acabou a festa. O que eles tinham que fazer? Mandar os convidados embora, juntar os presentes, varrer o lixo, e cada um segue a sua vida. Agora, quando o vinho acaba durante o casamento, sem antes ter terminado esse casamento, a família, principalmente do noivo, era cobrada por isso. Então, certamente eles iam passar por um processo de difamação. Que processo de difamação é esse? Como é que prepara uma festa, vai fazer uma festa de casamento e não providencia o vinho, seria como se nós preparássemos uma festa aqui e a comida acabasse na metade, muita gente ficasse sem comer. Teve um dia que nós recebemos tantos convidados aqui, que eu vi as irmãs olhando uma para a outra, não vai dar, a comida não vai dar, e segura daqui, segura dali. No final elas olharam uma para a outra, parece que Deus operou o milagre da multiplicação naquele dia, Mas teve uma turma aqui que ficou preocupada. Então a família do noivo está preocupada, o vinho acabou, começa aquele tumulto, vai entrar num estado de desespero. Maria, vendo aquela aflição toda, ela vai com Jesus, ela recorre a Jesus. O texto também, ele vai nos ensinar uma coisa aqui, de que muitos projetos humanos, acabam porque os seres humanos não têm recursos
totais e pessoais para levar essa festa a um final feliz. Qual é a lição aqui? Por mais que você planeje, por mais que você organize, coloque nas mãos de Deus. Peça para Deus agir por você. Peça para Deus abençoar você. Eu vi o irmão estava orando aqui e ele disse assim: Senhor, nos ajude. Guarda essa lição. Nós precisamos da ajuda do Senhor? Precisamos. Mas às vezes nós precisamos ser sábios nos nossos pedidos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você tem uma dívida de 100 mil reais, 10 mil reais ajuda? Não ajuda? Ajuda. Que é isso? 10 mil ajuda para uma dívida de 100, mas não resolve o problema. É isso que eu quero mostrar para você. Esse povo que vai na Guiana fazer compra, né, quando não tem tudo, reclama. Então, por isso que não ajuda. Só ajuda se o marido der tudo, o cartão de crédito, a carteira, né? Por isso que quando a gente sai, o Oscar tranca o carro. Então, para quem tem uma dívida de 100, 10 ajuda, mas não resolve. Quando nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Deus pode nos ajudar, mas não vai resolver o problema. Então, qual é o pedido sábio? O Senhor resolve o problema. E é isso que Maria faz. Maria vai lá, ela não ajuda. Maria não disse assim: ajuda a turma aí, traz 10 garrafas de Dom Bosco aí para ele. Não. Jesus mandou logo buscar, né, as talhas do templo, as talhas da purificação, para resolver o problema. Então, quando você for planejar alguma coisa, fazer uma festa, fazer um pedido ao Senhor, peça que Ele resolva, peça que Ele lute por você, peça que Ele resolva o problema. Não peça por ajuda. Nem sempre a ajuda ela vai resolver o problema. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o texto diz então que ele deu início ao seu ministério. Essas bodas aconteceram um mês depois que os discípulos foram chamados. Então já estava na hora de Jesus mostrar quem ele era. O Messias aguardado estava na hora de se apresentar, e ele está ali no contexto então de um casamento que estava chegando ao seu final e de forma infeliz. E aqui nós temos mais uma lição. Nós não temos os recursos para resolver todos os nossos problemas, mas Deus tem. E qual é o problema com isso? É que geralmente nós recorremos ao quê? Nós recorremos a terceiros e não recorremos a Deus. A primeira pessoa que nós temos que recorrer é a Deus. Ele vai levantar os terceiros que vão nos ajudar. Quantas vezes Deus levanta homens e mulheres que vão resolver o problema para todos nós? Então, por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja o seu recurso, é possível que você não tenha condições de levar a sua vida a um final feliz sem os cuidados e sem os decretos do Senhor. Uma outra lição aqui: a alegria humana sempre acaba antes do inesperado. Então, nós planejamos, nós organizamos, nós nos alegramos, mas como nós não temos os recursos em si para ir até o final, a nossa alegria ela pode acabar de uma hora para outra. Às vezes nós realizamos festas, organizamos tudo e basta uma discussãozinha entre um irmão, uma irmã, e acaba a alegria. Aparecem mágoas, aparecem tristezas. Nós temos que aprender a evitar isso. Então, quando Jesus recebe a notícia e ele toma providência, é para não deixar que o mal se espalhe. Na igreja nós temos que pensar isso. Não deixe que o mal se espalhe, não deixe que a má notícia tome conta do ambiente. Segure, bloqueie, vigie. Preste atenção nisso. Lembre-se de que quando a alegria acaba, nós temos o Senhor da alegria. Ore para que Deus coloque na sua boca o sabor do vinho novo. Agora, tem uma pergunta aqui: por que Jesus deu início aos seus sinais num casamento? A história humana, irmãos, ela começou onde? Começou lá no Éden. E tem como contexto da história, acontece um casamento como pano de fundo, Adão e Eva. E aí quando Adão toma Eva por esposa,
eles estão num ambiente extremamente favorável. Eles não estão nas nossas casas, eles não estão no nosso mundo pecaminoso, eles não estão numa situação como a nossa. A relação deles era aberta, eles eram extremamente amigáveis, eles não haviam malícia em seus corações, eles respeitavam um ao outro, havia uma intimidade verdadeira, o casamento deles era amigável e eles viviam uma relação bem sólida com o Criador. Agora, quando Adão pecou, e aqui nós temos que pensar por que Jesus realizou o seu primeiro milagre e sinal num casamento. Quando Adão pecou, ele tirou as coisas do lugar. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem é que quando o leão foi criado, ele não era carnívoro e devorador como ele é. Então o pecado tirou as coisas do lugar. E Jesus veio para colocar essas coisas no seu devido lugar, para colocar as coisas de volta no lugar devido. Por exemplo, o ato de você ver Eva e Adão se aproximando lá para ter contato com a serpente lá, significa que a serpente não era um animal peçonhento e temido como ela é hoje, senão eles não teriam se aproximado. Observe que mulher corre as léguas com medo de cobra. Então, o pecado tirou as coisas do lugar, e Jesus vem para restaurar. O pecado tirou a alegria, tirou o prazer, tirou a satisfação do casamento. Jesus mostra que os seres humanos, com suas relações falidas, somente Ele para restaurar isso. Então, se as coisas estão ruins, o casamento está ruim, se o namoro está ruim, se a relação está ruim, se a vida está difícil, clame por Jesus, leve o problema para Ele, coloque na mão dele, não tente resolver da sua forma, espere Ele agir. Então, por isso que Jesus deu início aos seus milagres e aos seus sinais em Caná da Galileia, nas bodas desse casamento. Também quando Jesus se apresenta como o único que pode resolver o problema, Ele se apresenta como um mediador entre Deus e os homens. Observem que o catolicismo cultua Maria, mas aqui Maria assume toda a sua incompetência. Aqui Maria é colocada como um ser humano comum, ela não é santa, ela não tem esse poder todo que os católicos dão a ela. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre lembro, vocês lembram quem já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida, né? Já viram lá como é que funciona? Ela é colocada praticamente como a intermediária entre Deus e Ele. Mas aqui levaram o problema para ela. Ela viu o problema de perto e ela diz assim: eu não posso resolver, eu não tenho os recursos em mim mesmo para resolver, então o único que pode resolver é Cristo. O que ela está dizendo? Quando ela diz assim, a Ele, né, ouvir, quer dizer, façam tudo o que Ele vos disser, significa, Ele tem a solução, Ele sabe o que faz, Ele é o único intermediador entre Deus e o homem, Ele é o mediador, Ele é Deus, Ele é o Messias esperado, então façam tudo o que Ele vos disser. Primeira coisa que Jesus diz: vocês têm algumas vasilhas aí, né? Ele não tem, então vai buscar as talhas lá do templo. As talhas do templo, elas serviam para purificação, e elas não estavam sendo usadas, porque o culto não estava sendo realizado da maneira como deveria, o culto não estava sendo realizado de forma correta, e aí as talhas estavam deixadas de lado, quer dizer, o povo não estava se purificando antes de adentrar o templo. Por que nós não precisamos nos purificar ao entrar aqui? Porque nós já fomos purificados pelo sangue de Cristo. Essa é a diferença entre a nova e a antiga aliança. E aí, aqui nós temos o sinal. Qual é o sinal? Muitas vezes as pessoas olham apenas para o milagre, transformou a água em vinho, mas Jesus está dando um sinal de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Messias. Isso aqui é um sinal, e as pessoas deveriam perceber. Então, o sinal que o mestre quis dar é o seguinte: eu vim restaurar a alegria perdida no Éden. A alegria do casamento lá acabou, a alegria do relacionamento com Deus lá acabou, mas eu vim reconciliar vocês com Deus.
Então o milagre resolve aquilo que é externo, resolve a continuidade da festa, mas o sinal é para mostrar quem é Jesus. Então Jesus manda encher as talhas, né? E essas talhas têm um significado. Cada talha dessa representa o homem sem Deus. O homem sem Deus é um ser vazio. O homem sem Deus é um ser sem motivação. O homem sem Deus, ele é uma talha de pedra. Agora, preste atenção que quando a Bíblia vai tratar de conversão, os verdadeiros convertidos, foi-nos retirado o coração de pedra e foi colocado o quê? Um coração de carne. Irmãos, coração de pedra é um coração de fato duro. Coração de pedra é um coração agressivo. Coração de pedra não ama. Coração de pedra não olha a necessidade do outro. Coração de pedra não é sensível. Então preste atenção. Se você é duro, se você é insensível, se você trata mal as pessoas, você ainda tem um coração de pedra. Você precisa que Deus tire isso de você, para que você seja amável, para que você trate bem as pessoas. O crente, ele é um ser polido. Ele não é um ser mal educado. Ele não agride as pessoas. Ele não humilha as pessoas. Ele não trata as pessoas como se fosse uma coisa. Então, essas talhas de pedra que estavam vazias significam um homem sem Deus. O homem de Deus, ele é alguém que ama, ele é alguém capaz da sensibilidade, ele é alguém capaz do carinho, capaz de sensibilizar com a necessidade do outro. Como é que eu vou chorar com aqueles que choram se eu tenho um coração de pedra? Como é que eu vou me alegrar com aqueles que se alegram se eu tenho um coração de pedra? Hoje em dia, os seres humanos estão cada vez mais duros, cada vez mais insensíveis. Ninguém olha para a necessidade do outro, cada um olha para o próprio umbigo, né? Cada um puxa brasa para a sua própria sardinha, ninguém se preocupa com os outros. E Jesus veio trazer para nós um mandamento de que nós deveríamos nos amar uns aos outros. Então, se você tem essa atitude de que você menospreza, que você é duro, que você ataca, que você não respeita, que você não cuida dos seus, e aqui, observem que nós estamos tratando de uma questão aqui ligada ao casamento. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que às vezes tem muitos pais e muitas mães que não estão nem aí para os filhos. E tem uma coisa que todos nós sabemos, é que criança não pode ficar só, lembra? Não se deixa criança só. Ontem lá em casa aconteceu um negócio fantástico. Soltaram eu estava lembrando que eu estava ali de braço cruzado. De vez em quando eu fico no culto assim, de braço cruzado. E ontem eu entro no carro, às vezes ele entra, o Bernardo entra e eu fico de braço cruzado. Ontem eu olhei, ele estava de braço cruzado rindo da minha cara. Do mesmo jeito, braço cruzado olhando para minha cara. Ontem descuidaram dele e ele fez um serviçozinho lá no chão e passou na parede do quarto da avó lá. Aí aquele pacato cidadão ali de óculos disse que o menino estava fazendo uma obra de arte. E realmente era uma obra de arte, né? O problema é que a tinta usada não era adequada para a obra de arte. E ficou um cheiro de tinta estranho no quarto, né? Que você sabe que tinta forte, né? Fica um cheiro. Tiveram que lavar as paredes e tudo. Então criança não deve ficar só. E o apóstolo Paulo diz, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, quer dizer, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um esposo, se você é esposa, se o esposo não cuida da esposa, se a esposa não cuida do marido, se os dois não cuidam dos filhos, você é pior que o incrédulo e tem negado a fé, é o que Paulo diz. É pior que o incrédulo. Então, essa história de cuidado, em primeiro lugar, tem o sentido de alguém que já teve o seu coração transformado, um coração capaz do amor, capaz da misericórdia, capaz da compaixão. E é isso que ele chama a atenção aqui. E aí, Jesus diz para os seus discípulos assim, em João capítulo 15, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Ou seja, o Evangelho, ele é uma palavra que vai mudar o nosso ser. Se ele não está mudando as nossas atitudes, as nossas ações, tem alguma coisa errada com a nossa conversão. Então, ele está ali para colocar as coisas em ordem. O pecado tirou tudo fora do lugar, ele vai colocar de novo no seu lugar.
Ele está ali para resolver um problema, ele não está ali para ajudar sua família, ele está ali para colocar um ponto final naquela festa que estava falida, agora vai dar continuidade. Quando o mestre Sala, que era o cara responsável lá, né, pela distribuição do vinho, ele prova, ele diz: olha, esse aqui é melhor do que o outro. Todos costumam primeiro colocar o bom vinho. Quando a negada já está meio bicuda, né, já está lá em cima, bota um vinho inferior que ninguém vai perceber. Aí ele diz: esse aqui não. Qual é a lição para nós, irmão? Com Jesus, o melhor vem depois. Quando a gente convida Jesus para estar conosco nas nossas vidas, quando ele diz que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva, significa que é uma vida de prazer, é uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Então, com ele, o melhor vem depois. O amor e a alegria presente na cerimônia de casamento são características do Messias. Ele veio para trazer isso para todos nós, ele veio ao mundo para restaurar isso. E aí ele manda trazer as talhas, ele vai colocar água. E essa água, ela tem todo um significado, que é aquela água que vai trazer para nós um sentido de purificação, de limpeza. Muita gente ainda não conseguiu entender uma coisa. Quando ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos dei. Durante um tempo, no seminário, nós tínhamos uma discussão lá sobre, seria bom que o pastor Adilei estivesse aqui, eu acho que ele deve ter participado de uma discussão como essa. Havia uma dúvida: onde foi que nasceu a igreja? E alguns diziam que a igreja nasceu quando Jesus escolheu os 12, que ele já tinha uma igreja, tinha reunião, tinha culto, teve até ceia, né? E outros dizem que a igreja se efetivou lá em Atos, com a descida do Espírito Santo, quando a igreja se organizou e houve o acréscimo daqueles irmãos lá. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar esse texto e olhar para João capítulo 2, esse contexto do casamento, e que Jesus vem para dar início no seu sinal num casamento, e aí a gente olha para a história, como é que começa lá, quando Deus tira a costela de Adão, transforma numa mulher e dá a ele. Aí a gente vai fazer um estudo sobre, vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, teve um soldado que enfiou uma lança entre as costelas dele aqui, o lado vazado, é do mesmo lado que Deus tirou a costela. E aí eu penso no que Paulo disse, que Jesus, ele é o segundo Adão. Ora, se ele é o segundo Adão, onde é que nasce a igreja? Naquele momento em que o sujeito fura ele, e ali sai sangue e água. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. O símbolo ali é de limpeza e é de purificação. O símbolo ali é de vida. O sangue que dá vida, a água que purifica, que lava, que limpa. Então são sinais que só aqueles que se aprofundam nessas verdades acabam se apropriando delas. Deus acaba revelando para eles. Todo bom vinho, ele tem aroma, ele tem um cheiro agradável, ele tem um sabor ainda mais agradável. Eu sempre lembro que antes da pandemia tinha uma irmã aqui, que eu não vou dizer o nome dela. Ela sempre dizia assim: preciso tomar um vinho para alegrar o meu coração, ela dizia. E depois da pandemia ela perdeu esse prazer, porque acho que o coronavírus tirou esse prazer e essa alegria de tomar o vinho. Hoje eu não vejo mais a dona Orlando eu não vejo mais a dona Orlando tomando vinho, mas ela sempre dizia, o dia desse nós fomos na casa da Mônica, eu preciso tomar um vinho para alegrar meu coração. Aí a Mônica foi servir um vinho para ela e disse: não tem mais o sabor de antes, né? O coronavírus tirou o prazer de a irmã alegrar o coração dela, mas vinho bom é esse, que traz alegria ao coração. Vinho bom tem aroma, vinho bom tem prazer para a vida de todos nós. Então é esse o sentido da vinda de Jesus. Jesus não veio trazer complicação para ninguém, não. A vida não é pesada, a vida não é dura quando nós seguimos os preceitos. Hoje pela manhã nós vimos que há diferença entre preceitos e decretos. Os decretos de Deus eu não sei,
eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei como é que vai estar a minha situação financeira amanhã, eu não sei como é que vai estar a minha situação familiar amanhã, eu não sei o que Deus tem decretado para mim. Observem que Jó diz, depois que Jó passou por todos aqueles problemas, ele disse assim: por que decretas a mim coisas amargas? Então eu não sei o que está decretado. Pode ser que existem coisas amargas que estão decretadas, eu não devo me preocupar com isso, mas eu devo me preocupar com os preceitos do Senhor. E o que diz o Salmo 19? Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, dão prazer, dão satisfação. Então, quando o salmista diz, né, que na sua lei nós meditamos de dia e de noite e há prazer em cumprir essa lei, a gente precisa pensar nisso. São os preceitos que nós devemos cumprir, viver alegremente por cumprir esses preceitos. Eu não sei você, mas se você consegue perceber quando você é tentado, e quando você vence a tentação, como é que você vive? Como é que você fica? Geralmente a gente fica satisfeito: eu consegui, Deus me livrou, eu não caí, eu não fraquejei. E é assim que o Senhor Jesus vem trazer para nós aquele vinho novo de cada dia. Então, precisamos pensar que Jesus realizou um milagre em nós. Antigamente nós éramos essas talhas de pedra, coração duro, coração vazio, gente que vivia a vida sem nenhum sentido. Agora não, agora nós somos filhos de Deus. E aí João ainda diz: olha, ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Nós vamos ser coisas melhores do que nós somos. Essa é uma promessa. Quando Cristo voltar e tivermos os nossos corpos transformados, seremos perfeitos, como perfeito Jesus é. Então a vida vai mudar. Então nós temos que entender isso. Assim que Ele nos salvou, precisamos nunca esquecer disso. Nós éramos talhas de pedra, e Ele é o único que muda o ser humano da água para o vinho. Não tente mudar ninguém. Não espere mudar as pessoas, mudar, que elas não vão conseguir. Não pense que é você que vai mudar você mesmo. Se você não buscar socorro no Senhor, se você não pedir que Deus transforme sua vida, seu coração, você jamais vai conseguir. Então, guarde essa lição: o vinho de Jesus é sempre melhor. E como Deus não faz nada sem propósito, né? O texto que nós lemos diz: com este deu Jesus início aos seus sinais. Agora vamos pensar aqui, qual a diferença entre milagre e sinal? Milagre e sinal são palavras distintas, quer dizer, palavras diferentes, elas possuem significados diferentes. O milagre é um ato de poder. O milagre, ele é utilizado nos evangelhos para mostrar o poder de Jesus. Observem que os discípulos estão no barco à noite, está acontecendo alguma coisa fora do normal, e Jesus vem caminhando por sobre as águas, e eles se assustam, né? É um fantasma. Se você tem medo de fantasma, os discípulos também tinham. Naquela época eles já tinham medo de fantasma. Tem gente tem crente que não consegue dormir com a luz apagada, né? Tem medo de fantasma. E os discípulos estavam com medo. E Jesus diz que não é um fantasma. Eles estão passando por uma tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eles se assustaram. Quem é esse que até o mar, né, até a tempestade lhe obedece? Então Jesus tem esse poder sobre as leis da natureza. Tem um cego lá, e aí ele diz: olha, quem é esse que faz com que os cegos vejam, que os mancos andem, né, os paralíticos andem, que os surdos ouçam e que os mudos falem? Quem é este que até o mar lhe obedece? Ora, esse é o Messias esperado, esse é Deus. Olhem para ele. Deus disse: ouçam o que ele vai falar. Maria disse: façam tudo o que ele vos disser. Então, se você quiser ter uma vida bem sucedida, faça tudo o que Jesus lhe disser. Então o milagre, ele trabalha esse exterior, ele trabalha algo que é externo, ele revela apenas o poder de Deus. Irmãos, milagre não salva ninguém. Por que eu não me empolgo com essas igrejas que trabalham essas questões dos milagres aí, que estão lotadas agora, e não vai adiantar nada, não tem como. Sujeito ser curado, uma vez Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer e foi salvo. Os 9 receberam apenas aquilo que era externo, mas o sinal da graça de Deus revela o que é interno. Então o milagre trabalha o que é externo, o poder. O sinal trabalha o interior.
No sinal, quando você recebe o sinal da graça, quando você recebe o sinal da palavra, você aprende, você se torna convicto. Vou dar um exemplo aqui muito claro para você. Qual a diferença entre batistas e assembleianos em termos doutrinários com relação à salvação? Os batistas dizem que uma vez que você foi eleito, uma vez que você foi lavado, uma vez que você foi perdoado, uma vez que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 4,30 diz: uma vez salvo, salvo para sempre. O pessoal da Assembleia de Deus não, diz que todas as vezes que você peca, você perde a salvação, tem que começar tudo de novo, tem que começar todo o processo de novo. Aí você vai, se arrepende e tal, recebe de novo o perdão da graça, pecou, cai de novo, aí começa tudo de novo. Aí quando a Bíblia lhe dá esse sinal, de que o sinal não é o milagre que é externo, mas o sinal é a lição de que o apóstolo Paulo disse: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Estou bem certo que nem morte, nem está aí. Ele vai falar uma série de coisas. E ele diz, termina dizendo: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é um sinal da graça, isso é um sinal da redenção, isso é um sinal da salvação. Então, quando recebemos esse sinal, nós vivemos tranquilos. Ninguém vive desesperado. O verdadeiro crente, ele não vive inseguro, ele não vive temeroso de que a qualquer escorregãozinho ele perde a salvação. Não, ele vive tranquilo, porque o apóstolo Paulo, no final, dá um sinal que ele diz o seguinte: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E, irmãos, é para crer, não é para sentir. Tem gente que quer sentir as coisas, não é. Então, os sinais, eles são apenas para os eleitos. Os milagres qualquer um pode ver, mas o sinal é apenas para os eleitos. O sinal é apenas para o verdadeiro povo de Deus. O sinal é para aumentar a nossa fé, para fortificar a nossa fé. Esse sinal vem por meio da palavra. O sinal é para nos fazermos mais maduros. O sinal é para colocar em ordem tudo aquilo que foi retirado lá no Éden. O sinal, quando vem o sinal da palavra nas nossas vidas, nós confiamos mais, nós esperamos mais, nós nos dedicamos mais, nós temos a nossa fé verdadeiramente alicerçada na palavra de Deus. Qual a diferença então, para concluir aqui, entre milagre e sinal? Milagre qualquer um pode ver, milagre pode acontecer com qualquer um, milagre pode acontecer em qualquer lugar, mas ele vai ser apenas um milagre, apenas uma demonstração de poder. Mas o sinal é algo que vem de Deus para o seu interior, é algo que você recebe, é algo que você aprende, é algo que abre os seus olhos, é algo que fortifica o seu interior, que dá segurança para você. E aí você pode verdadeiramente cantar: seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Eu espero que eu tenha dito mais do que palavras hoje para vocês. Espero que eu tenha trazido uma palavra da parte de Deus para você ter aprendido. Entenda isso. Qual a diferença entre sinal e milagre? Milagre é para qualquer um, sinal é para o povo de Deus. Se você pertence ao povo de Deus, você faz parte desse corpo, porque o corpo de Cristo é a sua igreja, o sinal é para você, é para aumentar a sua fé, para melhorar a sua relação com Deus, é para dar confiança na sua vida cristã. Que Deus nos abençoe.